A manhã estava calma. O sol nascia lentamente sobre as vastas planícies da terra de Canaã. O calor suave das primeiras horas do dia era uma bênção após a escuridão da noite. Ali, em meio à vastidão do deserto, erguia-se uma pequena tenda de tecido simples, onde vivia o patriarca Abraham. Com a barba grisalha e o olhar sereno, Abraham era um homem que carregava em seu coração uma fé inabalável, uma aliança profunda com o Criador dos céus e da terra. Ele estava sentado à entrada de sua tenda, observando o horizonte. Apesar da simplicidade de sua morada, o mundo ao seu redor era vasto e grandioso, com montanhas que se estendiam ao longe, o deserto infinito e o céu imenso acima. Em seu coração, Abraão sentia o peso do chamado que Deus lhe havia feito anos antes, quando ainda vivia em Ur dos Caldeus. Deus, a quem ele chamava de El Shaddai, o havia convocado para deixar sua terra natal e seguir rumo a uma nova terra que ele lhe mostraria. Desde então, Abraham havia caminhado com Deus, sempre guiado por essa voz divina que falava com ele em sonhos, visões e em momentos de profunda introspecção. Sua fé era como uma chama que jamais se apagava, mesmo quando os desafios da vida pareciam esmagadores. Ele havia deixado tudo para trás: sua terra, sua família, suas seguranças mundanas. E, em troca, Deus lhe prometera uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Era uma promessa grandiosa. E, embora Abraham já estivesse em idade avançada, ele acreditava com todo o seu coração que Deus cumpriria sua palavra. No entanto, essa fé inabalável seria colocada à prova de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Naquela manhã em particular, algo diferente estava prestes a acontecer. Abraham sentia em seu espírito uma inquietação, um pressentimento que não conseguia explicar. Foi então que ele ouviu, de forma clara e nítida, a voz de Deus chamando-o. Abraham. Imediatamente, ele se levantou, pois reconhecia a voz de seu senhor. Com o coração acelerado e os joelhos ligeiramente trêmulos, Abraham respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A voz de Deus, forte e poderosa, mas ao mesmo tempo envolta em uma serenidade inexplicável, soou novamente, desta vez trazendo um comando que congelou o sangue de Abraham. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O tempo pareceu parar. Abrão ouviu essas palavras como se cada uma fosse uma pedra lançada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalhavam por toda a sua alma. Isaque, seu filho tão amado, o herdeiro da promessa de Deus, aquele que ele havia esperado por tantos anos. E agora, Deus lhe pedia para sacrificá-lo? Por um breve momento, o coração de Abraão foi tomado por uma dor profunda, quase insuportável. Como poderia ele tirar a vida de seu próprio filho? O filho que era fruto da promessa divina? Ele olhou para o céu, buscando uma explicação, mas a resposta que encontrou foi o silêncio. Um silêncio que carregava consigo o peso da obediência e da fé. Abraham sabia que Deus era fiel, que suas promessas nunca falhavam. Ele não conseguia entender o porquê de tal pedido, mas algo em seu interior dizia-lhe que deveria confiar. O Criador, que lhe dera Isaque, era o mesmo que agora o chamava para este sacrifício. E mesmo sem compreender, Abraham decidiu obedecer. Com passos pesados, ele voltou para dentro da tenda, onde Isaque dormia serenamente. Sua esposa, Sara, estava ocupada com as tarefas do dia, alheia ao que estava para acontecer. Abraham não disse nada a ela. Como poderia? O peso do que lhe fora pedido parecia impossível de compartilhar. Preparou-se em silêncio, separando a lenha para o holocausto, o fogo e a faca. Com voz trêmula, chamou seu filho. Isaque, meu filho, prepara-te. Vamos subir a montanha para oferecer um sacrifício ao Senhor. Isaque, com a inocência própria da juventude, olhou para seu pai e acenou, feliz por acompanhar Abraham em mais uma jornada de adoração a Deus.
Eles haviam feito isso tantas vezes antes, e Isaque sempre apreciava esses momentos ao lado do pai, aprendendo sobre a fé e a devoção. Os dois partiram, com Abraão à frente e Isaque carregando a lenha nas costas. Caminharam por longas horas, atravessando desertos e vales, até que finalmente avistaram o Monte Moriá. O coração de Abraão pesava mais a cada passo que dava, mas ele se mantinha firme, sabendo que, de alguma forma, Deus proveria uma saída. Ao chegarem ao pé do monte, Abraão disse aos servos que os acompanhavam para ficarem ali. Ele e Isaque continuariam sozinhos até o local do sacrifício. Fiquem aqui, enquanto eu e o menino subimos para adorar. Depois, voltaremos a vós. Essas palavras, embora simples, carregavam consigo uma profunda confiança. Voltaremos a vós, dissera Abraão, como se soubesse, em algum nível de sua fé, que Deus não permitiria que ele perdesse seu filho para sempre. Enquanto subiam o monte, Isaque começou a perceber algo estranho. Ele carregava a lenha, e seu pai tinha o fogo e a faca. Mas onde estava o cordeiro para o sacrifício? Intrigado, Isaque perguntou: Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta cortou o coração de Abraão como uma faca. Ele olhou para seu filho e respondeu com uma fé tremenda: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Com essas palavras, continuaram a subir. O silêncio entre eles agora era espesso, mas Abraão se mantinha firme, repetindo para si mesmo que Deus tinha um propósito, mesmo que ele não pudesse entender. Finalmente, chegaram ao topo do monte. Ali, Abraão construiu o altar com pedras e colocou a lenha em ordem. Em seguida, com mãos trêmulas e coração pesado, virou-se para Isaque. Ele explicou a seu filho o que Deus havia ordenado. E Isaque, embora surpreso e talvez com medo, aceitou a vontade de Deus com a mesma fé que seu pai demonstrava. Abraão amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Cada movimento era uma tortura para ele, mas sabia que não podia desobedecer à voz de Deus. Pegou a faca e, com lágrimas nos olhos, ergueu-a sobre o corpo de seu filho. Foi nesse exato momento, quando a dor e o sacrifício chegaram ao auge, que a voz de Deus soou novamente, poderosa e cheia de misericórdia. Abraão, Abraão. Abraão parou imediatamente, a faca suspensa no ar, e respondeu com a mesma prontidão de antes: Eis-me aqui, Senhor. A voz de Deus, agora cheia de compaixão e alegria, falou: Não estendas a tua mão sobre o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, com o coração aliviado e as lágrimas agora de gratidão, abaixou a faca. Inclinou-se sobre seu filho e o desamarrou.